Meu nome é Cristiane Frois e eu tenho feito uma série de vídeos falando a respeito dos traços de caráter. No vídeo anterior, eu falei a respeito do traço de caráter mais intenso, né, que é o segundo, que é o oral. E hoje eu vou falar do esquizoide, que é o primeiro traço de caráter a ser formado. Vamos relembrar um pouquinho o que são os traços de caráter. O Reich, ele fez esse estudo lá em 1933, no qual ele falava, né, que durante o processo de mielinização da coluna vertebral, o corpo, né, o cérebro mandava para o corpo impulsos elétricos diante de alguma dor que a criança sentia, que são através das 5 dores, né? Ele mandava esses impulsos iam formando, modelando o nosso corpo. É claro que de lá para cá tiveram vários outros estudos e a gente sabe que não podemos avaliar somente o formato do corpo, até porque isso é muito pouco. As pessoas elas não conseguem perceber de forma tão clara, a não ser quem realmente seja uma pessoa extremamente expert no assunto. Agora, através também do comportamento, a forma como a pessoa lida, a forma como a pessoa vive, né, as experiências, as situações, diz muito. Isso juntamente com o formato do corpo, aí sim a gente tem um resultado muito mais seguro em relação até para dizer qual que é o traço de caráter predominante da pessoa. Porque nós somos uma mistura dos 5 traços. E como que esses traços são formados, né? Através das dores que vivenciamos desde a gestação até os 5 anos de idade. São 5 dores: a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da humilhação, a dor da traição e a dor da injustiça. Lembrando que muitas vezes essas dores é a forma como a criança sentiu-se naquele momento. Lembrando que a criança, às vezes, ela não tem um raciocínio, ela não tem um cérebro formado. Então, a forma dela perceber o mundo é diferente de um adulto. Como ela vivencia as experiências também é diferente do adulto. O cérebro da criança ainda está em formação. E lembrando também que a criança faz parte do desenvolvimento infantil o egocentrismo. Então, para a criança, tudo que acontece é culpa dela. Se a mãe tá triste é culpa dela, se o pai tá triste é culpa dela, se as pessoas estão tristes é culpa dela, enfim. Se tá alegre também é culpa dela, tudo é culpa da criança, na visão dela. E como que a criança percebe o mundo? Através dos 5 sentidos. Então, o que ele fala, né? Que o primeiro traço de caráter que eu vou falar aqui hoje, que é o esquizoide. Gente, vamos lembrar, não tem nada de doença, não tem nada de transtorno, foram os nomes que o Reich utilizou, tá? Isso são traços de caráter, não tem nada a ver com transtorno psicológico, não tem nada a ver com nenhum tipo de doença, não. Podem ficar tranquilos, tá? Mas o primeiro traço de caráter, o esquizoide, ele é formado, né, lá durante a gestação. A criança, qual que foi a dor, né, desse traço? É a dor da rejeição. O feto está lá sendo gerado e por algum motivo ele se mexeu dentro da barriga da mãe. Ao mexer na barriga da mãe, por algum motivo, às vezes a gravidez era de risco, às vezes a mãe lembrou de alguma outra situação, a mãe ficou tensa. Quando a mãe fica tensa, ela enrijece mais o corpo e o útero automaticamente se torna mais rígido. O útero se tornando mais rígido, fica um lugar mais frio para o feto. E qual que é a percepção que ele tem? Toda vez que eu existo, o mundo se torna um lugar ruim. Então, na percepção dele, é como se toda vez que ele existisse, algo ruim aconteceria, né? Por exemplo, a minha mãe me rejeitou, ou seja, eu mexi, ela não gostou, né? Toda vez que eu existo, algo ruim acontece. Então, o que esse feto começa a fazer? Ele começa a ficar mais quietinho, né? Começa a movimentar menos o corpo. E com isso, né, o esquizoide, o mundo dele é mais mental. São pessoas que passam, né, pensam muito, na verdade. Por quê? Porque o corpo não é tão importante. Então, ele passa a ficar quietinho ali através dessa dor, a dor da rejeição. Então, como que é o comportamento dessas pessoas na vida adulta? São pessoas mais caladas, são pessoas que não gostam muito da interação de uma forma... Elas interagem, mas assim, para elas falarem mais, tem que ser com pessoas que elas confiam muito. Geralmente, se você convive, né, ou se você tem esse traço predominante, você é uma pessoa mais calada, uma pessoa que a mente não para um minuto, realmente é o mundo das ideias. São pessoas extremamente criativas, né? Se é para ter uma ideia assim genial,
são com essas pessoas, né? Algo que ninguém nunca inventou, essas pessoas com certeza são as melhores para inventar algo. Mas o que acontece geralmente? De uma ideia, elas vão passando para outras e elas acabam não colocando aquilo em ação. E elas também não se comunicam muito, elas não expressam muito o que elas sentem, até devido a essa dor que elas trazem consigo, que é a dor da rejeição. Então, geralmente são pessoas que pensam muito no que o outro vai pensar a respeito delas, são pessoas que não se abrem tão facilmente, são pessoas mais fechadas, principalmente quando elas estão na dor, é como se elas entrassem numa bolha, né? A mente não para um minuto, mas a dor principal é a dor de ser rejeitado. Então, são pessoas mais fechadas mesmo. Inclusive, eu atendo uma série de pessoas que têm esse traço como o predominante, porque nós temos um pouquinho dos 5 traços, né? Mas sempre tem um que é predominante. E as pessoas que têm consigo esse traço predominante, às vezes elas sofrem com isso também, principalmente no trabalho, que elas são cobradas em falarem mais. Então são pessoas que têm muita dificuldade em emitir opinião, principalmente para o grupo. Então eu já atendi uma série de pessoas que falavam isso, né? Que principalmente no trabalho, elas eram cobradas quando era para dar algum feedback, né? Quando elas tinham algum feedback no trabalho, que às vezes elas tiravam notas super altas em todos os setores. Mas quando era no âmbito, né, da comunicação, eles sempre falavam, olha, deixou um pouquinho a desejar nesse setor, você pode melhorar. E elas falavam, eu não sei como melhorar, para mim é difícil. Porque realmente pro esquizoide, que tem esse traço muito acentuado, principalmente na dor, são pessoas mais caladas. Lembrando que, né, a gente tem um pouquinho dos 5, então a gente tem que perceber também quais os outros traços que a gente tem, até para que a gente possa equilibrar, utilizar os recursos de cada um. Né? Mas assim, o esquizoide, ele tem consigo essas questões. Agora, são pessoas muito criativas, são pessoas que quando conseguem utilizar o recurso, quando conseguem realmente lidar com essa questão da rejeição, de saber que não serão rejeitadas, que aquilo foi uma dor vivenciada na infância, quando aprendem a cuidar da sua criança interior, que sentiu essa rejeição. São pessoas que conseguem se colocar, são pessoas que se sobressaem muito, são pessoas que têm ideias fantásticas, que se dão muito bem em várias áreas, né? Na música, no marketing digital, são pessoas muito de talentos, né? São pessoas extremamente talentosas, então elas precisam aprender a colocar essas ideias em prática, aprender também a se colocar diante das situações, a não ter tantos medos, né, do que o outro vai pensar, utilizar esses recursos, ter mais autoconfiança até para se colocar. Agora, pessoas que têm esse caráter muito predominante, que não tem o segundo traço, por exemplo, o oral, que são pessoas mais comunicativas, não são pessoas que vão falar muito, não. Mas o que elas falam é algo assim que tem uma grande relevância, não que o que as outras pessoas falam não tem, eu digo em relação a ideias, tá? São pessoas que realmente conseguem passar muitas informações, pessoas que geralmente conseguem pensar um pouco à frente, sabe? Porque a cabeça delas não para, o mundo delas é muito mental, né? Às vezes a gente olhando assim para elas, parece que elas vivem no mundo da lua, né? Parece sim. Quem convive com o esquizoide às vezes sabe, assim, que você tá conversando com o esquizoide, eles... Oi? Que eles estão tão no mundo deles que eles se perdem assim, né? Às vezes você tá conversando com eles e estão nem te ouvindo. Isso acontece muito, por isso que é importante nós sabermos os traços de cada um, até para saber, né, como que a gente vai lidar com cada pessoa. Então é muito importante nós estudarmos, nós aprendermos qual que é o nosso, qual que é o da pessoa que eu convivo, porque cada um de nós trazemos a nossa dor e o nosso amor, né? Então nós temos um momentinho que a gente vai estar mais fechado, que a gente tá, né, mais na nossa, mas também a gente sabe que a gente tem recursos incríveis e que isso pode e deve sim ser utilizado a nosso favor. Então, esquizoides, aprendam, né? Aprendam a se comunicar, a falar um pouco mais. Vocês não são pessoas que vão falar muito dos sentimentos, muito do que vocês estão sentindo, não. Isso não é o perfil, não. Mas a falar das ideias, que vocês têm ideias tão geniais, tem que aprender a colocar isso um pouquinho pra fora, sabe? Sem medo mesmo de ser não bem visto pelo outro, ou de ser rejeitado, ou de imaginar o que o outro vai pensar. Podem confiar um pouquinho mais em si, acolham essa criança interior quando vocês sentirem que precisam. Né? Eu acho que a gente todos os dias deve acolher um pouquinho a nossa criança que sentiu essa dor, que foi a dor da rejeição, que é a dor que o esquizoide traz. Porque os recursos, gente, são incríveis.
Então, se você se identificou com esse vídeo, eu vou pedir para você curtir, para você comentar. Agora, se você conhece alguém que tem esse traço, mande esse vídeo para essa pessoa. Às vezes você pode ajudar tanto outro que nem se entende tanto, né? Então, compartilhe ou mande para alguém também que convive com o esquizoide. Nossa, são pessoas tão legais, tão bacanas. Elas só precisam se descobrir um pouco mais, saber de verdade quem são. E nós sabemos, né? As pessoas com quais a gente convive também. Até pra gente ter um pouquinho mais de tranquilidade, respeitar o espaço, o momento de cada um. E respeitarmos também o nosso espaço e o nosso momento. Então, compartilhe esse vídeo que vocês podem ajudar ainda mais pessoas, tá bom? Eu sempre faço aqui vídeos falando e falarei também sobre os outros traços, né? Ainda falta eu falar de mais 3 traços. Podem ter certeza que os vídeos estarão aqui em breve, tá bom? Até mais!